Romanos capítulo 15, versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Digo, pois, que este versículo faz parte de um dos fundamentos importantes do nosso comentário, no que diz respeito ao que temos sustentado de que o Senhor Jesus veio para implantar uma profunda reforma no judaísmo. Os apóstolos de Jerusalém viveram um momento importante de transição entre o tradicional judaísmo e o verdadeiro cristianismo. Mas foi Paulo e seus amigos de ministério quem, na verdade, implantaram no mundo gentílico o cristianismo histórico. Pouquíssimas pessoas enxergam estas realidades sobre a velha dispensação da lei de Moisés e a nova aliança de Cristo para a humanidade. Digo, pois, que Jesus Cristo é uma e a mesma pessoa. No entanto, o nome Jesus, ele é o nome próprio do Filho de Deus, e quer dizer, aquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados. Já o sobrenome ou adjetivo Cristo nos fala sobre a missão do Verbo de Deus aqui na terra. Paulo está falando do Messias de Deus, o mesmo que as profecias já anunciavam como sendo Filho de Deus, mas que também é o Emanuel, ou seja, Deus entre os homens, Deus conosco, ou Deus para os homens. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro. Certamente o apóstolo dos gentios, Paulo, pode estar pensando no que está escrito em Salmos 110 e o versículo 4, que diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou ainda, Paulo pode estar pensando no que Moisés escreveu em Deuteronômios, capítulo 18, versículo 18 também. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Jesus Cristo, em seu ministério, tanto foi profeta, como também sacerdote, verdadeiro representante do Deus vivo, o Deus de Israel. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Por que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão? Porque ele veio para os que eram seus.
Já estava escrito nas Sagradas Escrituras dos Hebreus que o Messias de Deus viria para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E podemos ver que durante seu curto ministério, de mais ou menos 3 anos e meio, o Senhor Jesus Cristo não se aplicou a pregar o Evangelho do Reino de Deus em outros países, senão em Israel. Portanto, o Filho de Deus pregou o Evangelho das Boas Novas, o Evangelho da circuncisão, porque para isso ele foi ungido e enviado de Deus Pai. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus. Durante o tempo da velha dispensação, nenhuma outra nação do mundo assumiu realmente compromisso de fidelidade com o Criador de todas as coisas. Não assumiu aliança com Deus, senão unicamente os judeus como nação. Assim sendo, Deus foi falando primeiro com o patriarca, seu amigo Abraão, depois Isaac, Jacó, Davi e etc., dos filhos de Israel. Deus foi falando que no tempo determinado por ele, enviaria o seu representante, o Emanuel, o Messias, ou o Cristo de Deus, como é apresentado no Novo Testamento. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas. Podemos conjecturar que o apóstolo dos gentios esteja pensando no que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e o versículo de número 25, onde está registrado: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. O próximo versículo confirma realmente que todas as famílias da terra foram abençoadas com o pacto abraâmico, isso através de Cristo Jesus, o verdadeiro descendente do patriarca Abraão. Finalmente, digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que cumprisse as promessas feitas aos pais. É perfeitamente aceitável que, ao se referir aos pais, o escritor fala de maneira genérica sobre as principais personagens dos patriarcas dos filhos de Israel. Todas quantas promessas foram feitas aos hebreus se cumpriam efetivamente na pessoa bendita de Cristo Jesus. Mesmo sendo rejeitado pelos filhos de Israel, mas os judeus foram os primeiros a serem beneficiados com a vinda do Messias.
E a prova disto é que Jesus pregou para os hebreus e montou seu ministério inicial de judeus, os filhos das promessas de Deus. Portanto, já era esperada a rejeição do Cristo de Deus pelos judeus, para que a porta da graça se abrisse para todas as nações do mundo. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Salvador.